Bom dia, Instagram! Bom dia, meus amores! Vamos para mais uma live. Papo das 7. Está acontecendo com tudo. Estou muito feliz. Deixa eu colocar aqui o título do nosso Papo das 7 de hoje. Para quem chegar aí depois. Quanta gente! Bom dia, meus amores! Bom dia! Vocês estão me ouvindo direitinho? Coloca aí para mim onde vocês estão agora. Está sol ou está chuva? Está com mais cara de sol, mais cara de chuva, nubladinho e tal? Me contem aí. Bom dia, minhas alunas lindas! Bom dia, meus amores! Todo mundo que está dando bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos reconhecer essa história hoje? Hoje eu tenho uma história linda para contar para vocês. Mas antes eu quero interagir um pouquinho, me contem. Aí, ó, Goiânia, sol, Tel Aviv, super calor. Bom dia, Mavi. Panorama, sol. Onde que fica Panorama? Me conta, Aline. Bom dia, Bia. Bom dia, Fátima. Tá sol aí? Estou em casa. Mais sol, Realengo. Salvador, Bahia. Então, provavelmente tá sol na Bahia. Rio Claro, São Paulo tá sol. São Paulo tá nublado. Goiânia tá nublado. Tá chovendo, sou do Rio de Janeiro, Rio das Ostras. Ouro Preto, Minas Gerais, nublado. Uau! Aí, sabe por que eu tô perguntando? Porque aqui, Lisboa, está sol e chuva ao mesmo... Agora até parou um pouquinho a chuva e abriu. Eu não sei se vai dar pra ver aqui, ó. Minha vista, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Estão vendo lá o céu azul e o solzão que tá fazendo? Mas ali na rua tá tudo molhado. Não sei se dá pra perceber aí pela câmera. Mas tá tudo molhado. Choveu a beça já hoje. Ontem também choveu. Muito engraçado, né? Só hoje, quando eu acordei, Dudu foi falar comigo. Amor, olha que lindo. Tá chovendo. Tava chovendo mesmo. Não era chuviscando, chovendo. E com o sol abertão lá, brilhando pra gente. Muito curioso isso, né? Que lindo. E aí, prova pra gente, dá aqueles tapinhas na cara com amor, né, que a natureza sabe fazer muito bem isso, prova pra gente o quanto a natureza é abundante, não fica de miséria, não fica de escassez, vou dar só sol ou só chuva, né, dá sol, chuva, arco-íris, nuvem, tudo junto e misturado, certo? Vamos começar assim, né, com essa energia, então, de muita abundância, então... Como eu estou nessa energia de muita abundância, eu vou contar para vocês uma história que eu só ia contar lá no dia 25 de novembro, tá? Prestem bem atenção nisso. Agora a gente já tá começando a nossa live, então já tá aí, já fica até o final, tá? Eu vou contar uma história para vocês que eu ia contar só lá no dia 25 de novembro. Bru, mas por que você ia contar a história só lá no dia 25 de novembro? Porque no dia 25 de novembro, algo muito especial vai acontecer. Olha, volta a chover. Algo muito especial vai começar a acontecer no dia 25 de novembro. Então já pega um post-it, já pega aí sua agenda, já anota na mão, pega uma caneta e anota na mão, para depois você anotar na sua agenda, no seu calendário, porque dia 25 de novembro vai ser um dia muito especial. A gente vai começar uma nova etapa da minha história e da história de vocês juntos, ok? E em breve vocês vão saber. Por enquanto, a gente está trabalhando aqui com muito afinco e muito carinho para que tudo corra bem direitinho até lá. E aí eu falei assim, essa história tá tão maravilhosa, eu vou contar só no dia 25. Aí eu pensei aqui, não, mas peraí. Não, dia 25 eu vou ter outra história para contar. Essa eu tô com vontade de contar hoje, eu vou contar hoje. Então, aqui ancorada na abundância e no amor, porque eu senti no meu coração que pode ser que alguém precise ouvir essa história hoje mesmo, tá? Não é dia 25 só. E no dia 25 vão ter outras histórias.
Agora deixa eu avisar para vocês uma coisa, não sei se vocês já estão ouvindo aí. Hoje, Dudu está cozinhando. A gente tem cozinhado mais em casa aqui. Quem me acompanha há mais tempo sabe que a gente não era muito de cozinhar, agora a gente está cozinhando em casa. E aí, para não atrasar o nosso almoço, porque aqui já são 11 e pouco, o Dudu tá cozinhando, tá? Então, outro dia vocês amaram a live que eu fiz numa cafeteria aqui em Lisboa, porque eu tinha uns compromissos seguidos, então era o que dava. E a live foi incrível, mesmo com o barulho lá da cafetaria, que é aqui que fala, né? Cafetaria e não cafeteria. Então agora acho que vai ser tranquilo, vocês vão tirar de letra aí o barulhinho da Bimbi. Então, vamos começar. Primeiro, quem é aluna aí já bota a hashtag aluna da Bru, que eu não vi. E quem não é aluna ainda, mas quer ser, bota a hashtag futura aluna da Bru, pra já começar, a me acostumar com essa carinha que eu vou te ver mais, então. E eu vou começar com a história. Aí o Dudu botando... Ele está cozinhando, mas ele está assistindo a live, botando aí carinha de Masterchef. Adorei, amor. Então, vamos começar com uma história. Se você quiser já chamar alguém, já chama, né, pra estar aqui com a gente, pra gente começar a ouvir até o final. Depois que eu contar a história pra vocês, a gente vai fazer um simples exercício só pra integrar, elaborar, enfim. E aí a gente vai começar a conversar um pouco sobre você e a sua história de vida. Tá bom? Então, minhas alunas lindas aí chegando, um beijo pra vocês. As futuras alunas, gratidão por estarem aqui mais uma vez. Só quero deixar claro que estou em prantos porque acabei de ver a que teve sobre culpa. Pois é, gente, o papo da live, o papo das 7 de ontem foi sobre culpa e foi fortíssimo, fortíssimo. Que lindas, muitas futuras alunas. Obrigada, gente. Vamos lá? Então, como eu sempre digo, bota os seus pezinhos no chão, né? Faça uma respiração bem profunda, inspirando pelo nariz, solta o ar pela boca. Batidinhas no corpo, já dá aquelas batidinhas. Bom dia, corpo, ouça essa história, corpo, sinta essa história, corpo. Aquelas batidinhas no timo, aqui, entre os seios. Bom dia, corpo. Isso, acorde seu corpo para ouvir. Agora, faz um carinho na região do seu coração. Faz um carinho aí no seu tórax, vai. Diz pro seu coração, ouça essa história, coração. Essa história é pra você. Ouça essa história, coração. Essa história é pra você. Eu tô aqui por você. Diz isso pra ele. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Isso. E agora, ouça bem o que eu vou te falar. A toupeirinha. A toupeira andava sempre atarefada, escavando túneis e não saía de debaixo de terra. Passava a vida a queixar-se, ora porque detestava o que fazia, ora porque as rotinas eram sempre as mesmas, cavar túneis de manhã até de noite. Efetivamente, era raro vir à superfície, e como não exercitava os olhos com as cores de um dia ensolarado, de tão míope que era, acabou por ficar quase cega. Isso deixava angustiada e com vontade de mudar de vida, mas, como não conseguia ver quase nada, tinha medo de sair da sua toca e ser apanhada por algum pássaro ou esmagada por algum animal maior do que ela. Então, ficava intocada, sempre cavando túneis debaixo da terra, para estar ocupada e não pensar. Dessa forma, sentia-se protegida. O tempo foi passando, a toupeirinha nunca viu a luz do dia e ninguém a podia ver.
Ela vivia isolada, triste e constantemente com medo de ser esmagada. Sempre que ouvia algum ruído à superfície, escondia-se como podia. Era boa juntando gravetos, construindo túneis e casinhas de galhos muito fofinhas embaixo da terra. Mas, apesar de ter gosto no que fazia, não podia mostrar nada a ninguém e ficava fazendo tudo às escondidas. Certo dia, encontrou um rato do campo, um dos poucos animais que se aventurava nos túneis escavados pela nossa amiga, que a avisou que um maravilhoso cometa passaria no céu na noite do dia seguinte e que todos os animais das redondezas estavam a pensar em reunir-se junto do velho carvalho para assistir ao raro espetáculo luminoso. Ela ficou logo entusiasmada. Queria tanto ver o cometa com a sua cauda que se estendia por quilômetros, mas o medo de subir à superfície a paralisava. Nessa noite, a toupeirinha deitou-se na sua casinha de galhos, suspirando fundo e pensando no cometa. Quem me dera poder assistir à passagem do cometa, lamentou-se ela, suspirando mais uma vez antes de adormecer. Durante a noite, porém, a toupeirinha teve um sonho muito interessante, em que viu o cometa brilhante passando pelo prado onde ela vivia e deixando cair da sua cauda brilhante 2 estrelas para ela colocar nos seus olhos e ver melhor. Como por magia, a partir daí, ela passou a ver tudo com uma nitidez espantosa. Foi quando ela ganhou coragem, saiu para a superfície e aventurou-se fora da sua toca para conhecer o mundo. Uau, que surpresa! A relva era verdinha, havia flores com pétalas matizadas de muitas cores, arbustos com frutos de várias cores, e os aromas eram diferentes. A floresta. Foi quando ela olhou para uns bichinhos que se moviam junto aos seus pés e, surpresa, exclamou: Meu Deus, mas como é que as formigas são tão pequenininhas e não têm medo de ser esmagadas? À sua volta, ouvia pássaros a cantar, e como estava um lindo dia de sol, todos os vizinhos estavam ao ar livre convivendo. Ninguém estava fazendo mal nenhum a ela. É surpreendente, pensava ela, enquanto passeava à superfície, aproveitando as delícias da natureza à sua volta. O que eu tenho perdido? E ria de alegria enquanto distribuía cumprimentos a todos os animais da pradaria. Foi quando ela acordou do seu sonho, mas a sentir-se diferente, com coragem para fazer uns óculos que lhe permitissem ver melhor. Sabia onde poderia encontrar as lentes de que precisava. Tinha visto um vidro de fundo de garrafa que poderia utilizar para fazer um óculo e que lhe aumentaria a visão, de forma a poder ver a passagem do cometa e, de caminho, apreciar na superfície tudo o que havia visto em sonho. Se o sonhou, assim ela o fez. Havia todo um mundo novo lá em cima à sua espera. Conto da filosofia hindu, lido do livro A Terapia do Encantamento, do Dr. Alberto Lopes. Se você estiver num ambiente seguro, feche um pouquinho os seus olhos. Se você puder, feche os seus olhos, bota os pés no chão, respira fundo, alguns segundinhos comigo. Se não puder, mantenha os olhos abertos, mas vai respirando. Isso. Inspira e solta. Isso. Vai abrindo os olhos. Abrindo os olhos também do coração, cada vez mais. Talvez você tenha se identificado com essa história.
Talvez para esse exato momento da sua vida, ou talvez essa história fale de algum período, de algum momento que você já passou. Quando eu leio essa história, eu lembro de vários momentos, mas principalmente de um pouquinho antes dos meus 18 anos, quando eu comecei a fazer terapia pela primeira vez, e depois por um tempo antes de 2016, que foi quando eu dei um mergulho muito mais profundo na minha terapia e nos meus processos, nas minhas jornadas, né, no meu trabalho interno. Muitas vezes a gente olha para nossa história com pena. E eu vou falar, inclusive, só por que me veio esse tema. Inclusive, não sei se vocês perceberam, mas eu botei o tema só ontem, bem tarde já, bem no final do dia, assim. Porque não senti qual ia ser o tema de hoje, eu não queria simplesmente ir por uma lista, porque eu tenho uma listinha lá de assuntos que vocês me mandam. Eu queria realmente sentir qual precisava ser o tema de hoje. Eu deixei fluir, e aí numa constelação, no meio da tarde, no final da tarde, me veio muito esse tema. Porque às vezes a gente encontra pessoas na nossa vida e às vezes a gente é essa pessoa que não consegue ainda, consegue, mas ainda não faz, né? Que é o reconhecer da força da nossa história. A gente acaba muitas vezes olhando para nossa história com pena. Para e pensa nisso. Para e pensa se em algum momento você olhou para sua história de vida com pena. Olhou para, por exemplo, o que você teve demais, que você se sente sufocada, e aí você olha para aquilo e queria que fosse diferente, ou aquilo que você sente que teve de menos e que faltou, e você olha para aquilo e você queria que fosse diferente. Então agora a gente vai fazer um exercício. Eu vou pedir para você olhar. Se você tiver um espelho, poxa, melhor ainda. Mas como tem no curso, a gente vai mais fundo depois. Mas eu vou pedir para você olhar para o seu corpo. Escolhe uma parte. Então vamos fazer com as mãos, de repente, que é mais fácil. Se você quiser, pode fazer com seus pés, com sua barriga, com a região do peito, com qualquer parte. Olha para ele, experimenta dizer em voz alta o nome dessa parte. Por exemplo, mãos. Só isso por enquanto. Mãos. Tá? Experimenta dizer em voz alta. Agora você vai complementar. Repete exatamente o que eu falei, só trocando a parte pela parte que você tá olhando, que eu não sei qual é. Eu vou fazer com as mãos, que é pra onde eu tô olhando. Mãos. Eu queria que vocês fossem diferentes. Cancelado. Amo vocês, mãos. Já cancelei aqui na hora, porque... O que você sente quando você faz isso? Conta pra mim aí nos comentários. O que você sente quando você olha pra uma parte do seu corpo e diz que você gostaria que fosse diferente? O que acontece? O que acontece aí, Poliana? O que acontece dentro de você? Se no final você quiser, já cancela também, tá? Eu sempre que sinto que preciso, já boto aí cancelado, cancelado, cancelado. Já dou aquela canceladinha básica. Me senti rejeitando ela, exatamente. Quem mais sentiu isso? Outras coisas. Thalita, senti tristeza. E foi exatamente o que eu senti. Eu senti tristeza com angústia. Meu coração fez assim, apertou aqui dentro de mim e eu fiquei triste. Mari, tristeza, exatamente. Meu amor, rejeitando uma parte de mim mesmo, exatamente. Dri, um vazio e tristeza, depois de cancelar, senti amor, também, muito bom. Excelente, Dri. Vocês estão percebendo como a gente tá aí rodando os mesmos lugares, né? De tristeza, de vazio, de rejeição. É uma exclusão, né? Que eu magoei alguém, uma angústia, exatamente. Então, o que tá acontecendo aqui? Quando a gente está fazendo isso, a gente está literalmente dizendo assim, não. Um vazio, rejeição, angústia.
Tudo tá indo pro mesmo lugar, só percebam exatamente. O que tá acontecendo? A gente, e depois, vamos continuar e depois eu falo. Quando a gente está fazendo isso, a gente está dizendo, não, eu não aceito. E toda vez que a gente vai para esse lugar de não, eu não aceito, isso dói não é fora, isso dói na gente. Então, eu já quero que vocês gravem essa informação, não na mente, mas no corpo. Grava a informação. Quando eu rejeito, quando eu excluo, quando eu não aceito algo, dói em mim. Eu é que sinto a dor. Mas peraí, vamos só esclarecer. Não é assim que eu tenho que aceitar tudo do tipo ser a boazinha. Não é isso. Por exemplo, vamos dizer, eu estou num relacionamento abusivo. Eu acabei de abrir, né? Veio as estrelinhas do cometa e abri os olhos e vi que estou. Aí eu vou ficar aceitando porque o certo é aceitar, porque a gente tem que aceitar tudo, dizer sim para tudo. Não, não é isso. É a aceitação que diz, sim, eu estou numa relação abusiva. Sim, eu me coloquei nessa situação. Sim, isso é o que está acontecendo. Sim, o outro tem essas questões. Sim, eu tenho essas questões. E sim, eu escolho fazer diferente. Faz sentido o que eu quero dizer? Não é assim dizer sim, sim é isso que é, agora eu vou ficar aqui. Não, é uma aceitação do que é, que significa uma não resistência ao que é. É parar de resistir. Porque o que é, já é. Então não adianta nada eu fazer força contra. Mas isso não significa que, a partir da aceitação do que é, eu tenho que ficar. A partir da aceitação do que é, eu posso ficar ou não. Eu vou escolher o que faz mais sentido para mim. Eu vou escolher o que é mais sentido, mais saudável para mim. Ai, Bru, mas é difícil. Ninguém aqui tá falando que é fácil. O processo de autoconhecimento, ele vai ter vários momentos super desafiadores. Certo? O que não significa que a gente não consegue. Porque quando a gente tem muita clareza, a gente consegue. Quando a gente desenvolve coragem, a gente consegue. Quando a gente vê e aceita, diz sim, a gente consegue. Bru, por que eu preciso ver para conseguir? Porque enquanto eu não olho para a realidade, enquanto eu não olho para o que é, para poder aceitar o que está acontecendo, eu nem sei que eu preciso sair dali. Às vezes, né? Eu nem sei que tem algo ali que eu preciso mudar. Não no outro, mas em mim. Outro dia, alguém me escreveu, Bru, eu sou aluna do curso Dias Difíceis e agora eu tô passando por um momento muito difícil, que o outro faz tal coisa, tal coisa, tal coisa, e isso é muito difícil pra mim. Como é que eu, mais ou menos assim, como é que eu faço pra mostrar pra ele que isso não é bom, isso não funciona pra mim? Porque eu não posso mudá-lo, mas como que eu vou fazer com que ele entenda? Aí eu falei, o que eu trouxe pra ela, com muito amor, claro, é que assim, fazer com que o outro entenda já nem é nosso papel. O outro vai entender ou não se ele quiser. E a gente não tem como controlar isso. Isso vem de novo do padrão do controle, que já foi a live alguns dias atrás, tá no IGTV. Vale muito a pena ver, inclusive. Faz sentido, gente, o que eu quero dizer? Não é fácil mesmo, tem que ter coragem e pensar que tem o dever de ser feliz. E, acima de tudo, saber que a sua felicidade, ela não significa ficar. Porque, às vezes, a pessoa pensa que a felicidade está ali, né, com o outro, ou naquela situação, ou naquele trabalho, naquele país. Mas é o que a topeirinha conhecia até então, ela só conhecia aquilo. Como que ela ia saber que tinham outras coisas? Como que ela ia saber que tinham lá vários amiguinhos, que a relva era verdinha, que tinha flores com pétalas de muitas cores, que tinha muitos arbustos, que tinha aromas diferentes, que tinha toda uma floresta? Como que ela ia saber disso? Ela precisava encarar o medo. Mas como? O que eu acho mais bonito nessa história, eu vou ler agora para vocês. O trecho, que é quando ela diz assim, ó. Durante a noite, porém, a topeirinha teve um sonho muito interessante, em que viu o cometa brilhante passando pelo prado onde ela vivia e deixando cair da sua cauda brilhante 2 estrelas para ela colocar nos seus olhos e ver melhor. E ver melhor. Então pare e pensa na sua história de vida.
E eu te pergunto, o que você precisa ver melhor que você não está vendo? Vou dar outro exemplo, também de um atendimento, de um processo. Não foi uma constelação só, foi um processo terapêutico que eu atendi. Uma pessoa que chegou, só tinha assim, a convivência que teve o pai com o pai, né? Foi só durante a gestação da mãe, porque, vale esclarecer, né? Quando a gente tá ali, a mãe tá gestante da gente, muitos sentimentos, emoções, vozes, etc. O feto, o neném que tá ali, né? O feto que virou um neném, no neném que tá ali, recebe, tá? Recebe. Sendo assim, ela teve uma experiência biológica com o pai, porque ela veio desse pai, teve uma experiência ali durante a gestação que o pai ainda estava presente na vida dela. Mas antes dela nascer, o pai foi embora. E aí ela, por exemplo, sabia onde o pai morava, etc., mas ela não convivia com o pai, ela só sabia onde ele morava, porque alguém disse um dia, quando ela era criança, e pronto. Então ela nunca conviveu com o pai, não conhecia de fato o pai, ok? Para ela, na história de vida que ela contava, presta bem atenção nisso, gente. Na história de vida que ela contava, ela não tinha pai. Ela não considerava aquele pai como parte. O processo foi acontecendo e, aos poucos, o pai começou a aparecer nas sessões como parte. Mas uma parte que gerava dor, uma parte que gerava ainda muito desprezo, uma parte gerava angústia, sofrimento e assim vai, ok? Aos poucos também, porque isso é uma jornada, isso é um processo, é uma travessia, tá? Não dá pra voar por cima nem passar por baixo, tem que passar pelo processo mesmo, não tem jeito quando a gente quer transformar algo tão grande assim. Aliás, quando que a gente quer transformar qualquer coisa. Então, o processo foi se desenrolando e aos poucos ela foi conseguindo, com alguns exercícios sistêmicos, com muita auto-hipnose, respiração, etc. Ela foi conseguindo incluir aquele pai, trazer aquele pai de volta. Não é que ele não tivesse no sistema, ele tá no sistema antes dela, ele já fazia parte do sistema. Só que ele não estava incluso no coração dela. Já já vocês vão entender por que eu tô contando essa história. À medida que isso foi acontecendo, ela recebeu, ela reconheceu, aliás, ela primeiro reencontrou, né, reconhecer, na verdade, uma pessoa do passado que tinha tido uma história muito bonita, mas que cada um tinha seguido seu caminho, né, ido pro seu canto. E se reencontraram. 2, segundo ponto, ela foi chamada para trabalhar no emprego que ela mais queria, que era em outra cidade. Olha só, um convite da vida te falando, pode crescer, pode ir, não tem problema se afastar, você vai estar segura, percebem? Então, teve esse convite. E outras pequenas mudanças, é claro, né? Porque pequenas, porém grandes, né? Quando a gente, por exemplo, consegue se acolher, quando a gente, por exemplo, no momento de ansiedade, de conseguir, sabe, sustentar o desconforto e ficar com ela mesma, e assim por diante. Então, mudanças começaram a acontecer, não porque ela estava estudando mais e passou lá na prova, ou porque ela estava se esforçando para conhecer alguém, mas porque ela estava cuidando de incluir alguém que é fundamental na existência dela, que era o pai. E aí, olha só qual foi um dos principais que eu nunca mais esqueço, me marcam algumas sessões específicas, é claro, né? E ela, muito emocionada, compartilhou comigo que ela nunca tinha reconhecido que grande parte da força dela, da vida dela, da história dela, era justamente por causa da ausência do pai. Porque com a ausência do pai, ela começou a estudar bastante, porque ela, né, não queria que a mãe ficasse sobrecarregada e ela ficasse só, assim, recebendo e nada, sabe? Então ela estudou muito, uma pessoa extremamente estudiosa, e aí ela começou a trabalhar cedo, já na área que ela queria trabalhar, e assim por diante. Então ela teve muito uma coisa de coragem para a vida, sabe? Mas ela estava se sentindo travada, principalmente na questão amorosa, mas também ela queria, não era que estava travada, mas ela tinha o objetivo de um dia conseguir esse outro trabalho, e ela conseguiu. Porque não é um porquê específico, né? Não é só uma coisa,
Mas o principal que eu quero dizer assim, se a gente vem de um lugar e a gente olha para esse lugar e diz não, com que força a gente vai para a vida? Independente de todas as dores, feridas, histórias ou questões que levaram esse pai a ir embora, e aqui eu não estou dizendo que é certo ou errado, vejam, não é a lei do homem, certo ou errado, não é isso, tá? Mas independente do que levou a toda essa história acontecer, quando eu digo sim para a história, eu ganho força. Foi o que aconteceu com ela. E ela pôde reconhecer que justamente por ela pôde reconhecer que justamente por ela não ter tido lá, do lado inteiro dela, um pai presente, ela pôde ir para a vida com muita força, com muita coragem, porque ela precisou fazer isso. Vê como que isso chega para vocês. Deixa eu tirar um pouco aqui do sol de mim, antes que eu desidrate aqui, que eu tô sem água. Pronto. Faz sentido? Deixa eu puxar um pouquinho mais. Pronto. Faz sentido pra vocês? Como é que essa história chega aí? Então vai respirando, vai sentindo, vai vendo se isso se parece em algumas, né, por algum motivo, isso te lembrou a sua própria história. E aí eu quero te fazer o convite de perceber a força da sua própria história. Então, agora, já olha para aquilo, para aquele fato principal que antes você via como um problema, você via com pena. Aquela situação que você via assim... outro exemplo também de uma cliente que eu atendi por algum tempo, que ela tinha perdido, por um bom tempo, que ela tinha perdido a mãe. A mãe faleceu quando ela era muito bebezinha. Obrigada, meu lindo. Água. Nossa, o cheirinho tá bom, hein, amor? Que bom que vocês precisavam ver isso, que maravilhoso. Então, assim, essa cliente que eu atendi por um bom tempo, ela tinha perdido a mãe quando ela tinha poucos meses, muito pouquinho mesmo, ela era bem bebezinha. E assim, um pai incrível, né? Outros familiares incríveis que vivenciaram toda essa experiência, que estavam ali presentes para ela e que cuidaram e que criaram, etc, etc, etc. Porém, por muito tempo, é claro, isso ficou uma dor não elaborada. Porque imagina, um bebê, ele não tá ali entendendo. Ele sente, mas ele não tá entendendo. Então, aquilo não é elaborado. Então, quando se cresce, não se tem um processo de luto. Escuta bem. Pode parecer louco para algumas pessoas, mas isso é muito sério, muito importante, é o que mais se repete, tá? É o que mais, como terapeuta, eu vejo se repetir, uma das coisas, que é a pessoa não elaborou aquele luto, não elaborou aquela perda, aquela dor, na verdade, não perda, mas aquela dor. Aquilo fica em aberto e quando ela é mais velha, ela tem muitas crises de raiva, / tristeza, porque andam muito juntas. Por que isso acontece? Isso é dor estancada, dor que não foi expressada, que não é como se fosse assim, sabe? Tá ali, tá sangrando, mas tá sendo tapado. Uma hora explode. Então, muitas vezes essa pessoa tem comportamentos muito agressivos. Por quê? Ela ainda, presta bem atenção nisso, ela ainda não conseguiu elaborar, ela ainda não conseguiu expressar a raiva da mãe por ter morrido, ou a raiva do pai por ter ido embora. Escuta bem isso. Para algumas pessoas que não passaram por isso, podem não entender. Mas para uma pessoa que passou por isso, vai saber que sim, existe raiva. Inclusive da pessoa que partiu. Porque quem fica se sente abandonado, só, excluído, rejeitado. Faz sentido para vocês isso? Por isso, esse processo de expressar a raiva e essa tristeza, mesmo que seja 30 anos depois, é parte de um processo e é a parte mais, talvez, fundamental do processo. É fundamental para a sua criança interior, mesmo que você seja adulto, é fundamental para você
deixar a sua criança interior chorar aquele choro que não foi chorado, gritar aquele grito que não foi gritado. Muito importante, quando é muito grande essa dor, às vezes é importante ter um acompanhamento terapêutico também, tá? Pra gente não passar por todo esse processo sozinho. Outra coisa que estava aqui dentro de mim que eu queria falar, me veio assim, é super importante. Falei da raiva, da tristeza que fica na criança, né? E a gente... lembrei, isso é muito importante. Muitas vezes é por não termos chorado essa dor, por não termos elaborado esse luto, por não termos olhado para essa história lá atrás, que a gente fica repetindo. Olha só, a gente fica repetindo. Por quê? Porque a vida quer nos mostrar o que a gente ainda precisa, botar as estrelinhas nos olhos para ver. Então a gente repete, não é para se machucar, a gente repete para ver. Grava isso com você, é uma frase que eu digo muito. Eu não repito para me machucar, eu repito para eu ver. Ok? Grava essa frase com você. Quando você cair numa repetição, ao invés de você brigar com você, ao invés de você botar o chicotinho já ativo nas suas costas, lembra isso pra você. Eu estou repetindo porque ainda tenho algo pra ver aqui. Eu ainda não estou vendo com os meus olhos completamente abertos. Eu ainda não estou reconhecendo alguma coisa. Eu ainda não estou aceitando alguma coisa. E tudo bem. Agora, vida, eu te mostro que eu estou pronta para ver. Só de eu fazer isso já significa estar pronta para ver. Porque eu podia estar me machucando e não tô. Eu podia estar brigando comigo por ter repetido e não tô. Faz sentido? Tô dando alguns exemplos de coisas que você pode falar para você mesma. Olha só, Adri, me senti traída pela morte dele. Gratidão, Adri, por você compartilhar isso com a gente, para vocês verem que quem não passou por isso ainda, às vezes pensa que não, né? Mas isso acontece, é real. A Kel botou, perdi meu avô aos 9, não tive luto. Na época eu não entendia nada, gostava muito do meu avô. Será que inconscientemente isso está me atrapalhando? Kel, seria irresponsabilidade e falta de ética da minha parte dizer que sim ou que não. Mas pode ser que sim, pode ser que não. A verdade é que os nossos choros não chorados, eles podem sim influenciar a nossa vida. Podem sim atrapalhar o fluxo da vida. Não é atrapalhar a nossa vida, mas atrapalhar o fluxo. Para o amor fluir, é importante que a gente ria os nossos risos e chore os nossos choros. Sabe? Vê se essa frase chega aí no seu coração, porque pode ser isso. Sobre ainda a história... Voltar na história. Quem não ouviu, depois, se tiver reprise, vai ter que ver lá no GTV, porque a história é muito... Vocês gostaram da história, gente? Eu ia deixar só pro dia 25, mas... Deixa eu aproveitar que tem mais gente e contar, né? Essa história aqui, muito linda da topeirinha, eu ia contar no dia 25 de novembro, porque dia 25 a gente vai começar uma jornada linda aqui no meu Instagram. Aqui, no Telegram, no e-mail, vai ser tudo junto. A gente vai começar dia 25 de novembro à noite aqui. Já bota na sua agenda. E essa história eu ia contar só no dia 25. Mas, poxa, eu falei assim, cara, não, eu vou ficar conectada no amor e na abundância. Eu tô sentindo que não é pra eu guardar essa história, é pra eu contar essa história hoje. No dia 25, Deus vai me mandar outra história pra eu contar, se for pra contar outra história no dia 25, tá? Então, eu quis contar, vocês gostaram? Sim? Ai, vários carinhos, que legal, que bom. Então, a história da topeirinha é muito sobre, resumindo, né? A gente realmente ver melhor, a gente criar coragem. E aí é muito legal quando fala assim, foi quando ela ganhou coragem, saiu para a superfície e aventurou-se fora dessa toca para conhecer o mundo. Cara, eu amei essa parte. Por quê? Porque quando a gente fica muito preso nas histórias, geralmente a gente fica, isso eu vejo muito nas constelações e tal, e nas alunas dos meus cursos, ficam presos assim, eu não posso sair de casa porque isso vai fazer muito mal para minha mãe ou para os meus pais, ou eu não posso ganhar mais que os meus pais, ganhar mais dinheiro, ou eu não tenho como mudar de país porque meus pais nunca fizeram isso, não mudaram nem de estado, como é que eu vou fazer isso? Às vezes elas falam isso com consciência, às vezes a gente só percebe, né? Enfim, essa intuição, habilidade, treinamento e tal, a gente percebe por trás do que elas falam, tá? Mas tá tudo inconsciente. Só que é muito interessante se a gente para pra ver, porque
Olha só o que a gente faz. A gente quer ir pro mundo, mas a gente conta pra gente que a gente não pode. Ir pro mundo, entenda o que fizer sentido pra você. Ganhar muito dinheiro, trabalhar com o que você ama, casar e sair da casa dos seus pais, sair da casa dos seus pais sem casar, ir morar em outro país, dar a volta ao mundo, sei lá. Entenda como você quiser. Mas é mais ou menos assim. A gente quer ir pro mundo, só que a gente tem umas histórias que a gente se conta, que a gente é fraco para ir pro mundo, que a gente não é capaz de ir pro mundo, que a gente não vai conseguir, que a gente é incapaz, né? Que a gente não tem tanta força. O que a gente tá fazendo? A gente tá olhando com pena para nossa própria história de vida, ao invés de reconhecer a força dela, certo? Tá? Ao mesmo tempo, a gente fica, então, porque a gente tá com pena, a gente tá sem força, entre aspas, então a gente fica pertinho. Esse pertinho não necessariamente físico, tá? Pode ser que nem seja físico, mas pertinho dentro. Porque tem gente que vai lá pra Dubai, vai pro outro lado do mundo, vai pro Japão, mas do lado de dentro tá grudado ainda, tá? Presta bem atenção nisso, que é bem sutil. Então a pessoa fica grudadinha. Como? Repetindo o padrão, tentando salvar os pais das dores deles, não se abrindo pra coisas novas, brigando com os outros quando os outros fazem diferente do que a gente aprendeu, não aceitando a forma de pensar dos outros, e assim vai. Então, a gente está coladinho ali no nosso sistema. Não está ampliando, abrindo para o novo, certo? Só que nisso, o que a gente fica? Com raiva. Por quê? Porque a nossa natureza é ir para o mundo. A nossa natureza é fazer o que a gente está sentindo de fazer. E a gente quer ir para o mundo, mas a gente está ficando. Então, isso dá raiva. Aí, o que acontece? A gente começa a ficar com raiva dos pais, do nosso sistema, não reconhecer a nossa ancestralidade, um monte de coisa. O que acontece? A gente se vê ainda mais fraco, mais incapaz. E aí vem um período, né, um século, que a gente vê tantas pessoas com depressão. Não estou dizendo que não tem outras questões por trás, pelo amor de Deus, não é isso. Mas estou dizendo que, tô botando uma sementinha para pensar, será que é só o que dizem mesmo? Será que, se eu não começo a reconhecer a força da minha história de vida, isso não afeta também o meu cérebro? A gente precisa experimentar. Bom, isso era o que eu queria passar. Eu queria também convidar todo mundo, eu já tô dando um spoiler aqui nessa live, bota na agenda, a partir do dia 25 de novembro, nós vamos ter algo maravilhoso acontecendo aqui. Estamos trabalhando com muito amor, com muito afinco, com muita dedicação, para que vocês realmente façam uma virada de ano assim, incrível, impressionante, se abrindo pro novo, tá? Se abrindo pro novo. Então já coloca no calendário, já coloca na agenda, avisa as amigas, em breve a gente vai compartilhar com vocês sobre o que a gente está falando, mas eu já queria que vocês soubessem que vocês escolheram estar aqui de manhã cedinho comigo. E agora eu quero saber se fez sentido para vocês, como é que ressoou no coração de vocês, meus amores, como que chegou aí. Deixa eu ler um pouquinho os comentários então. Demais essa história, muito oportuna. Gratidão imensa pelas estrelas doadas de hoje. Gratidão, Mônica. Gostei muito, dá pra refletir. Valeu, Bia. Bru, isso de repetir, porque ainda temos que ver, também está ligado com ciclos de ansiedade, no meu caso, dermatomania. Isso também está por trás. Maria, né? Acho que é Maria. Isso também está por trás, sim. Tudo que a gente está repetindo, que a gente está em um ciclo, é para a gente enxergar algo. Não significa que enxergou, parou de ter o ciclo, porque podem ter outras motivações por trás, mas isso também é uma delas. Foi para mim essa história de hoje. Primeira vez que vejo... quem é a primeira vez? Manda a primeira vez, por favor, que eu esqueci de perguntar. Então, seja bem-vinda, Roberta. Gratidão. Tudo fez muito sentido. Sei que precisa de mudanças. Bia tá curiosa. Tem uma coisa que eu tenho dentro de mim, a raiva. Minha psicóloga diz que é excesso de amor. E é mesmo, Elaine. Muito amor. Muito, muito, muito amor. Ansiosa por 25 de novembro. Eu também. Medo de me aventurar pro novo. Quanto mais identificado a gente tá e apegado às nossas histórias e ao ego, dá medo mesmo. Então, tudo bem a gente levar um tempo, acolhe o seu medo, acolhe o seu processo. Ele pode durar o resto da vida inteira, tá tudo bem. Cheguei há 5 minutos atrás e já valeu a pena. Que lindo! Que lindo, Fabi. Obrigada. História maravilhosa, precisava ver melhor. Gratidão, te adoro. Gratidão, Val. Primeira vez, Karina, que bom. Thalita, primeira vez, completamente grata, que bom.
Gostei sim, gostaria de me aprofundar e entender para evoluir. Que bom, Kel. Os cursos são 1 milhão de vezes mais profundos. Coloca a referência do livro para encontrarmos a história. Então, ó, o livro é A Terapia do Encantamento, do Dr. Alberto Lopes. Estou adorando. Que bom. Gente, então, olha só, o sol... Deixa eu mostrar para vocês, abrir aqui. Agora a chuva foi embora, que eu falei no início, né? Tá mó solzão, não sei se dá pra ver, tá brilhando lá no céu. E aí eu deixo vocês, então, com essa mensagem. Reconheçam a força da história de vida de vocês. É uma força linda, maravilhosa. A gente aqui precisa colocar as estrelinhas nos olhos para ver. Reconhecer as faltas não é fingir que não teve. É reconhecer também as faltas. Mas reconhecer que até a falta nos fez mais forte, tá bom? Muita gratidão aos meus pais biológicos pela falta deles que me fez mais forte, pela falta deles que me fez mais corajosa, pela falta deles que me fez mais amorosa e aberta. E muita gratidão também aos meus pais adotivos que me deram tudo que eu tenho depois da vida. Gratidão, meus amores. Estou com vocês. Um lindo dia, uma maravilhosa quarta-feira. Amanhã tem papo das 7. Daqui a pouquinho ou mais tarde, vou sentir no meu coração, eu vou colocar o tema nos stories com lembrete para vocês clicarem e estarem comigo. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.